o meu tema, particularmente, o recorte que eu fiz foi computação quântica e limites probatórios, né? Eu vou já avançar um pouco mais para a gente está falando de computação tradicional, a gente está falando de arquitetura de software, de sistemas de inteligência artificial que são forjados, que são estruturados sob a lógica de uma computação clássica tradicional. E eu vou dar um passo além, né? Eu vou falar do que está sendo desenvolvido em termos de computação quântica e o quanto isso pode impactar em tecnologias que hoje nós sabemos que são disruptivas, mas que já deixam de ser disruptivas com o desenvolvimento da computação quântica. Um exemplo disso, como eu vou tratar mais à frente, é a própria tecnologia do blockchain, que diante da estruturação da computação quântica deixa de ser uma tecnologia de propósito geral extremamente segura para ser uma tecnologia de propósito geral que apresenta extremas falhas diante do processamento que se faz em computadores quânticos, né? E a ideia de tratar desse tema é justamente porque nós temos pesquisas avançadas em um momento emblemático em 2019, né, que foi, né, a construção pelo Google, em parceria, inclusive, com a NASA, né, de um computador quântico chamado Sycamore, e esse computador quântico ele desenvolveu uma atividade específica, né, relacionada à fatoração numérica em 200 segundos. E a computação clássica tradicional levaria, em média, 10 mil anos para responder ou para resolver esse problema que foi resolvido em 2019, né, por esse supercomputador, um computador quântico que foi desenvolvido, né, com o Google em parceria com a NASA. E esse computador quântico, apesar de a pesquisa ter sido apresentada na revista Nature, esse ponto foi questionado pela IBM, que também é uma das desenvolvedoras de computadores quânticos, dizendo que não seria bem assim, que, na verdade, né, essa atividade poderia ser desenvolvida em menos tempo e que esses resultados apresentados pelo Google não seriam tão promissores, mas, de fato, nós temos aqui uma mudança de chave. Esse ano de 2009 é muito importante. E falar de computação quântica é lembrar para todos vocês que nós tivemos um momento, né, de desenvolvimento dessa ideia de uma computação quântica que não é tão recente assim, né? Talvez muitos não tenham ouvido falar, mas quando a gente trata de computação quântica é algo que surge lá na década de 80, né? Eu lembro aqui de Richard Feynman, de David Deutsch. Então, são nomes que já trabalhavam essa ideia da possibilidade de você desenvolver, né, um sistema, uma máquina que pudesse trabalhar, né, com processamento de informações através de partículas. Né? E esse é o grande ponto, e essa definição, né, de computação quântica. A gente pensa no processamento de informações através de partículas, de elétrons, de fótons, né? E essas partículas e esse processamento de informação, ele tem uma capacidade muito superior à capacidade da computação clássica tradicional, porque na computação clássica tradicional a gente trabalha com a lógica binária, né, do 0 e 1, um, ou é 0 ou 1, um, né? A gente tem lá o desenvolvimento dos transistores, enfim. Na computação quântica, a gente deixa de lado essa lógica binária, a gente passa a trabalhar com a ideia de superposição, porque as partículas, né, elas, diante do estudo e das possibilidades de análise, elas, aqui vou promover o reducionismo, né, cognitivo, elas trazem para a gente a possibilidade, quando você vai estudar essas partículas, de elas ocuparem, em tese, as várias posições ao mesmo tempo. É como se elas ocupassem várias posições ao mesmo tempo, que é essa ideia de superposição. Então, ao invés dela estar no 0 ou no 1, um, ela pode estar no 0 e no 1. Um. É como se isso pudesse ocorrer dentro das peculiaridades das partículas. Eu sei que eu estou reduzindo aqui, simplificando para nivelar informacionalmente todo mundo, mas isso que estabelece essa diferença. Quando eu deixo de lado a lógica binária do 0 e 1 um, e passo a utilizar uma lógica quântica, né, eu posso ter um maior número de combinações, e esse maior número de combinações ele possibilita que eu consiga, a partir daí, processar informações em um grau muito superior. Né? E a principal característica da computação quântica que diferencia da computação clássica é justamente a superposição.
que a superposição ela possibilita não que eu esteja no 0 ou no 1, mas que eu esteja no 0 e no 1 ao mesmo tempo. Então, eu posso ter várias combinações distintas, como eu não tenho na computação clássica. Isso faz, como eu disse, que eu tenha a possibilidade de resolver problemas muito mais complexos, a despeito de a doutrina tradicional, que versa sobre computação quântica, não ter chegado a vários problemas que são solvidos pela computação quântica, né? Chegaram alguns problemas que são passíveis de solução hoje, que a gente tem mais claros, que é o problema, por exemplo, relacionado à solução, né, de uma análise de um sistema quântico. Então, sabe-se que a computação quântica facilmente resolve problemas relacionados a sistemas quânticos. Além disso, né, a computação quântica serve também para a identificação de elementos em lista, né, dentro de um número absurdo que se tem. Isso é muito interessante para a gente, em uma atividade de pesquisa, né, você ter essa identificação ou aferir lá grupo de palavras. E, além disso, tem uma característica, né, um problema que é solvido pela computação quântica, que é um problema que vai desaguar no tema central da minha palestra, que são os limites probatórios, e vocês vão entender por que eu estou fazendo essa introdução, que é o seguinte: com a computação quântica, você promove, né, tem a facilidade de promover fatoração de números inteiros com muito mais rapidez, coisas que você não conseguiria na computação clássica. Então, como é que são estruturados, como é que é estruturada uma criptografia tradicional? Você cria códigos através da multiplicação de números e você fatorar esse número, né? Ou seja, para você decriptar esse código, é muito difícil, porque você tem números imensos, só que com a computação quântica, essa fatoração ela fica mais simples diante da possibilidade de combinações que eu tenho. E aí eu chego exatamente no ponto, eu espero que todo mundo esteja me entendendo, porque eu acho que eu busco ser mais didático possível, e eu sei que esse é um tema que não é habitual, né? Eu ainda não vi ninguém palestrar sobre isso, particularmente na nossa área. Se alguém já tiver assistido a palestra sobre o tema, me fala também, que eu quero trocar ideia com o palestrante. Mas, assim, o que acontece? Diante dessa possibilidade de fatoração, você consegue, com computadores quânticos, quebrar códigos muito facilmente. Então, como os códigos são estruturados através dessa lógica, né, de multiplicação e de criação, né, desses códigos, inclusive a criptografia clássica tradicional, essa possibilidade de fatoração de inteiros através da computação quântica, você consegue facilmente quebrar esses códigos, né, em um tempo bem reduzido, o que gera o quê? Fragilidade em relação aos códigos que nós temos hoje. Vocês vão lembrar daquele episódio do Snowden, e um dos documentos que foram revelados era um documento que mostrava que a NSA estava desenvolvendo um computador quântico com o objetivo de decifrar códigos, né, que são utilizados para a troca de informações extremamente sigilosas. Então, para vocês terem uma ideia, né, muita gente já armazena essas informações que estão criptografadas para, quando do desenvolvimento potencial maior da computação quântica, conseguir quebrar esses códigos. E aí eu chego num ponto interessante, né, já para que a gente possa avançar. Eu não quero de jeito nenhum me estender aqui, mas vocês devem lembrar que a gente hoje, estamos num congresso de novas tecnologias, e uma das tecnologias que tem sido muito debatida e discutida é a tecnologia blockchain. Aqui a Flavinha, que é tabeliã, enfim, a tecnologia blockchain, ela traz uma segurança maior, né? Eu lembro aqui do Satoshi Nakamoto, né, naquele estudo de 2008, um artigo emblemático, que trabalhava a ideia do Bitcoin. Não necessariamente o Satoshi Nakamoto ali escrevia sobre tecnologia blockchain, mas tinha uma aplicação do blockchain para a estrutura das criptomoedas. E o que aconteceu? Né? A gente passou a ter uma tecnologia de propósito geral, que possibilita uma maior proteção, porque você tem um encadeamento informacional, né? É como se fosse um livro-razão distribuído, e as informações são constantes em todos os hashes, ou seja, existem, elas são replicadas, por isso que é difícil você alterar. Geralmente é a tecnologia peer-to-peer, ou parte por parte, não precisa de um intermediário, e você tem uma garantia maior, né, de sigilosidade, não só de sigilosidade, mas de segurança, porque qualquer alteração que for efetuada, que potencialmente vai ser efetuada, precisa ser efetuada em todos os hashes, em todos os blocos, porque a informação consta em todos os blocos.
E nós temos, e se o pessoal quiser anotar, tem um acórdão do TCU, que é o acórdão 1613 de 2020. O TCU analisa, né, o uso da tecnologia blockchain no âmbito da administração pública para verificar as potenciais utilidades, inclusive no que diz respeito aí, né, à fiscalização de natureza tributária, a documentação no âmbito do poder público. E essa é uma tecnologia interessantíssima que serve também para um passo adicional. A Mazola está aí, que gosta do tema, e o desenvolvimento da tecnologia blockchain permite, por exemplo, que você confeccione smart contracts, né, que são contratos inteligentes, são contratos que podem ser autoexecutáveis, né? E esses contratos autoexecutáveis, eles têm uma lógica de autoexecutoriedade que faz a gente repensar também até aqui autotutela, né? Autotutela, para repensar na possibilidade de autotutela. Mas eu falo disso porque ainda eu não vi também ninguém escrevendo sobre a possibilidade de realização de negócios jurídicos processuais através de smart contracts, né? E quando a gente fala da aplicação da tecnologia blockchain, a gente tem que pensar que ela, especificamente, traz essa segurança maior, mas ela também traz uma margem de flexibilidade menor, porque como você tem uma lógica computacional nesse contrato, então as cláusulas convencionais não são cláusulas convencionais, são cláusulas computacionais. E aí, né, nós temos sempre o questionamento sobre como isso vai ser levado em consideração pelo magistrado, que é uma coisa que não se pensa, né? Um smart contract, por exemplo, firmado pela administração pública, né? Que tem lá uma flexibilidade maior em relação às suas negociações e suas regras de contratação, né? Como é que o juiz vai lidar, né? Primeiro com esse tipo de contrato inteligente e se ele de fato está preparado para elucidar aquelas questões. E um outro passo será que provas produzidas através de tecnologia blockchain podem ser admitidas, né? A gente vai discutir aqui a perspectiva das provas atípicas, enfim, e a meu ver seria plenamente possível, né? A gente trabalhou os contornos aqui, alguém falou do 369, enfim, do Código de Processo Civil, e o Tribunal de Justiça de São Paulo já admitiu o uso da tecnologia blockchain como meio de prova, em uma situação específica. Até Luiz, de instrumento. Fala, mestre. você me permite só um Lógico. Você estava falando aí de smart contract e autotutela, me veio à cabeça na hora o Uber. Quando você chama a corrida e cancela depois de um determinado número de minutos, já vem um pagamento. Você já tem que pagar. Então, já é a própria empresa, enfim, aplicando o contrato de forma automática. De forma automática, perfeito, perfeito, exatamente. E aí já auto-executa direto, né? E aí você vai discutir os limites disso. Será que seria possível, por exemplo, já bloquear um valor em conta lá diante de um inadimplemento automaticamente com aquela informação encadeada lá no blockchain? São muitas as possibilidades, né, de realização. E esse caso em São Paulo é interessante porque admitiu-se, na verdade, uma série de provas diante de um determinado contexto de informações foram produzidas através de tecnologia blockchain, isso foi levado ao Poder Judiciário, e o Poder Judiciário admitiu aquele meio probatório, né? Salvo engano, o Fred tem um artigo escrito sobre o uso da tecnologia blockchain como meio de prova no nosso livro, né? No livro Inteligência Artificial e Direito Processual, que é coordenado pelo Dierle, pelo Eric e pelo Navarro, os três, pelo Eric e pelo Lucon, desculpe, que estiveram aqui nas palestras do nosso evento. Então, perceba que há um mundo de possibilidades, né? E essa tecnologia blockchain ela ainda está em um estado, de certa forma, embrionário, está sendo discutida, né? Estou falando aqui que ninguém escreveu sobre negócios jurídicos processuais através de smart contracts, por exemplo, né? E como juiz, quais são os critérios que o juiz tem que usar para analisar uma cláusula computacional incerta em um smart contract? Não tem. Eu não tenho essa discussão, e são discussões que já têm chegado ao Poder Judiciário de certa forma. Mas perceba que aí eu vou a um passo além, né? Tudo bem, essa tecnologia hoje ela é uma tecnologia extremamente segura, uma tecnologia que promove um menor, né, nível de risco em relação àquelas informações que são armazenadas. Por isso que o poder público, né, o Poder Executivo Federal, inclusive, editou decreto estabelecendo os projetos prioritários em termos de novas tecnologias, e um desses projetos envolve a absorção de tecnologia blockchain.
É por isso que foi formatada essa consulta para o TCU através do Acordo 1613. Mas, dando um passo além, falando desses limites probatórios, já entrei aqui na discussão do blockchain, para mim é plenamente possível você utilizar, tem uma funcionalidade extremamente interessante em relação aos cartórios, né, para o armazenamento de informações, para facilitação, para a segurança dessas informações que são armazenadas nos cartórios, mas se você dá um passo além, né, e aqui, mais uma vez, eu não estou onde a bola está, mas para onde a bola está indo, você percebe que, tomando como parâmetro esse desenvolvimento em 2019, desse supercomputador quântico, você já vai ter a possibilidade de facilmente quebrar essas criptografias tradicionais. Então, aquela segurança que se tem ou que se discute em relação ao blockchain, ela cai por terra rapidamente. Né? Rapidamente. Não estou dizendo que você, né, como toda tecnologia disruptiva, vai estar acessível facilmente. Mas quem é que vai manipular esse tipo de tecnologia? Como é que ela será utilizada? Você gera fragilização também, inclusive nas informações relacionadas, aqui eu dou um passo além, a própria segurança nacional, né? Porque se nós temos a possibilidade de quebrar qualquer tipo de criptografia tradicional, né, eu imagine a criptografia para a transmissão de informações, né, do dia a dia, no âmbito de um Estado, enfim. E aí, com esse avanço, você tem que pensar em outras formas, né, de armazenar informação. E já vem aí a discussão sobre a criptografia quântica, que essa seria, de fato, mais difícil, praticamente impossível de ser quebrada, enfim, de ser aí objeto de ataques. E é um ponto interessante, né? Você vai para um passo além. A criptografia quântica, ela possibilitaria, até livros sobre isso, depois o pessoal que se interessar, a gente pode discutir, mas ela teria um nível de segurança que seria praticamente inviolável. Não vou dizer 100% inviolável, porque sempre surgem outros tipos de tecnologia, né? Mas, dentro da perspectiva probatória, perceba que você passa até a questionar, muitas vezes, né, a validade de alguns documentos que são produzidos com esse avanço tecnológico. Porque a gente chega em um momento de discutir, diante do avanço tecnológico que nós temos, até o seguinte, a ideia de metaprova, porque a gente vai ter que ter a prova sobre a prova, para saber se aquela prova que foi produzida, aquele meio que foi utilizado, se ele de fato é legítimo. A gente vislumbra isso, né, no dia a dia da transmissão de informações, né, das próprias, a gente falou aqui de fake news, enfim, mas será que a gente vai ter que trabalhar muito com a ideia de metaprova, né? A prova sobre a prova, para verificar se aquela prova de fato ela é uma prova, né, idônea, legítima, que pode ser utilizada, que tem validade no processo, porque diante dessa evolução, diante da possibilidade de quebra, por exemplo, dessa criptografia e de reorganização de um documento, de inserção, por exemplo, de uma informação que não constava, facilmente você pode ali, né, um magistrado como o Ítalo pode, não, que essa prova perfeita, mas a parte questiona, eu vou precisar muitas vezes de uma metaprova, de uma prova sobre a prova, para saber se ali naquele caso não houve quebra da criptografia e se aquela quebra da criptografia não gerou ali uma alteração documental, porque, né, se a gente está nessa era, né, nesse conceito também que eu não sou muito fã dessa expressão pós-verdade, né, quando a gente pensa no acervo documental, nas possibilidades de produção probatória, nós temos inúmeras, né? Inúmeras. Você falando de blockchain aqui, mas são várias possibilidades. E até que ponto essas possibilidades, ou esses meios, ou esses instrumentos que são utilizados, eles são efetivamente idôneos? Até que ponto eles não foram alterados, né? Diante do que a gente já tem, em termos de tecnologia disruptiva produzida, né? E isso faz com que a gente possa necessariamente repensar esse cenário, né, e possa repensar aquilo que a gente toma ou pressupõe como algo, como verdade ou como algo legítimo. Né? A gente tem essa tendência muitas vezes porque algo foi produzido pela máquina, então é o chamado viés de máquina. Né? Então a minha tendência é confirmar. Eu só confirmo, né? Aperto o botão e confirmo. Está tudo bem, produzido pela máquina, aperto o botão e confirmo. Mas eu tenho várias possibilidades de uso e a gente sabe que aí eu dou um passo além.
isso, e entro na palestra da Cris, que eu acho que está por aí, um abraço para ela, que fez uma palestra brilhante sobre LGPD, né, e processo judicial. Os órgãos jurisdicionais precisam estabelecer parâmetros de segurança adequados. Será que o uso da tecnologia blockchain, né, hoje, talvez ainda seja um meio para estabelecer essa segurança maior em relação aos dados? Pode ser, potencialmente, mas a gente sabe que avançando, dando um passo além, né, o desenvolvimento da computação quântica, na velocidade com que isso tem se implementado, isso gera também questionamentos e discussões sobre a própria lisura, né, informacional e sobre aquilo que é trazido para o âmbito do processo, né, e quais serão esses limites, né, tanto de produção probatória, né, como os limites também relacionados a essa meta-prova, né, quais são os critérios que o juiz vai estabelecer, muitas vezes, para realizar essa prova sobre a prova, diante de uma situação que parece, muitas vezes, ali completamente legítima, né? Imagine que eu tenho um documento produzido pela Receita Federal, né? E um documento que você consegue verificar a legitimidade do documento pelo QR Code, mas esse código, né, essa criptografia foi alterada por uma atuação de um computador quântico, e você ali precisaria rediscutir e a provocar ali algumas reflexões em relação àquele ponto. Enfim, perceba que são muitas possibilidades, né? E eu estou falando de alguns dos aspectos, mas estou dando um passo além, e a ideia foi exatamente essa, né? Explicar um pouco da estrutura da computação quântica, do que vem sendo discutido, né? Mostrar um pouco da tecnologia blockchain, mostrar que ela, a princípio, parece segura, mas pode não ser segura em um determinado momento, e a gente já tem que pensar nesses critérios, nesses parâmetros, e até que ponto, né, nós estamos salvaguardados, estamos protegidos, né, principalmente diante de uma sociedade de dados, né, porque os dados eles constituem um ativo substancial, são utilizados dia após dia. Quanto mais dado, mais poder. Né, e quanto mais poder eu tenho, consequentemente, mais dados eu tenho, mais monopólios eu crio. Essa é até a preocupação do professor Yuval Noah Harari, né? Porque quanto mais dados eu tenho, mais eu consigo atuar de forma assertiva, né? Aquela clássica frase de que a máquina é tão boa quanto os dados que nela são inseridos. Então, quanto mais dados eu tenho, mais poder eu tenho. Quanto mais poder eu tenho, mais monopólio eu crio. E quanto mais monopólio eu crio, mais eu tenho dificuldade para reestruturar alguns caminhos e promover, de fato, uma pluralidade democrática. E esse é um ponto que a gente tem que discutir. E aqui, lógico, eu tenho pouco tempo para expor essas ideias, mas lancei algumas discussões que talvez não estejam na pauta da ordem, talvez vocês estejam me olhando com estranheza, mas é algo que a gente precisa pensar e algo que tem me inquietado de certa forma. E eu acho que todo mundo que está aqui, todos que estão nesse congresso, nunca estão olhando para onde a bola está, estão sempre olhando para a trajetória, e a gente tem que se antecipar aos problemas. Caso contrário, o problema surge, nós somos engolidos por ele e não conseguimos dar uma resposta eficiente, que foi muito do que aconteceu durante o processo da pandemia. E aí passamos mais a intensificar os nossos estudos e debates sobre processo civil e novas tecnologias. Mas eu agradeço a todos pela possibilidade de ter falado também no evento e de ter dividido essa mesma... Eu adorei, Luiz, adorei. Obrigado, minha amiga. Muito bom.